amiga Lívia, ela tem me dado uns temas, assim, meio que fantasmagóricos, fantásticos e sobrenaturais, né? Mas não é isso, não. Eu acho que ela sabe bem o que ela está fazendo. E a gente vai conversar sobre Joana de Ângeles, tá? Joana de Ângeles, no Brasil, foi um espírito que trouxe à luz do Evangelho, do Espiritismo, todas as doenças psicológicas, psiquiátricas, né? Quem tinha feito isso primeiro foi Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo. Ele estabeleceu uma compreensão extremamente importante entre a mente humana como um ser espiritual, influenciado de fatores externos e internos e de uma vida anterior, e sob influência dos diversos espíritos que estão à nossa volta, né? Muitos espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação do espiritismo também atuaram nessa área de psicológica, né? E da área da psiquiatria. Um deles foi Hamed. Hamed é um espírito que você pega muito dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, respondendo as questões, né, também, e eles falavam que orientações sobre a natureza dos transtornos mentais, eles conversavam muito sobre isso com quem estava codificando, que era Allan Kardec, e que a mente parecia um armário com várias gavetas emocionais, que poderiam ser abertas a qualquer momento, seja por um motivo alegre, um trauma, e que sugeriam a espiritualidade, né? Que geralmente a espiritualidade mostrava para nós aí as situações que poderiam abrir essas gavetas. Quando o Divaldo começou a ser influenciado por Joana de Ângeles dedicou sua vida ao estudo profundo da alma, quando estava encarnada e depois quando estava desencarnada, e tentou buscar e entender os sentimentos das emoções humanas. Dentro do contexto espiritual, ela fez uma abordagem psicológica, juntava a espiritualidade na compreensão dessas situações de alma profundas, essas dores profundas das almas, e influenciou muitas gerações aí com o seu trabalho, né? Fazendo que outros espíritas fossem procurar a doença espiritual chamada depressão, ansiedade, toque, né? Outras doenças mais sérias aí que têm um entendimento mais contemporâneo. Muitas vezes a gente julga as pessoas com esse tipo de doença, mas na realidade elas trazem de vidas passadas. E ela fez um livro, né? Quando em frente ao desespero, porque muitas das vezes a gente vê a pessoa desesperada com aquela situação em que ela está enfrentando e não entende o porquê do desespero. Então, existem agora, em alguns locais, tipo Instagram, outras coisas, que eles mostram como a pessoa se sente, né? Então, ela fala que a depressão é como se não existisse esperança de viver, né? Assim como a ansiedade é como se o organismo fosse se desfazer naquele momento, né? O toque é uma pessoa presa a determinadas situações que ele tem que repetir para poder se livrar de algumas outras coisas. Então, isso tudo foi estudado a nível do Espiritismo. E o livro que ela ditou para Divaldo, ele fala que ele busca oferecer esse apoio emocional, tenta guiar aquelas pessoas que estão se sentindo perdidas na vida, assim como aqueles que estão tentando ajudar. Ele tem uma mensagem central da importância de ter esperança, e que essa esperança traz luz e claridade para situações mais desafiadoras da vida.
E diz que a espiritualidade e o amor próprio são caminhos para a realização pessoal e superação de desafios. Então, muitos relatos de pessoas que estão lutando sozinhas, elas trazem esse desconforto de estar sozinhas. Então, a casa espírita é o apoio, o grupo espírita que se frequenta é o apoio necessário para esse tipo de situação. E uma das situações que ela escreve, ela faz um texto muito bonito, em que ela fala que dias há nos quais tens a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil, parece ineficaz, vamos dizer assim, transparente, sem que consiga fulgir nos panoramas do teu caminho, sem que ela mostre a luz, né, do sol no caminho da gente. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornaram como fantasmas ameaçadoras, gerando clima de sofrimento interior. Nessas ocasiões, tudo corre mal, tudo parece que está errado, tudo que você vai fazer dá errado. Então, acontecem insucessos imprevistos, contrariedades surgem de muitas situações que se amontoam, transformando-se em óbice cruel de difícil transposição. Então, é como se o obstáculo fosse imenso e a gente está vendo ele de baixo, como se ele fosse uma montanha, e de repente ele é uma amêndoa na nossa frente, mas a gente enxerga daquele jeito por causa da situação. Surgem aflições na família, que estava em águas de paz e começam a surgir problemas graves entre amigos, que buscam socorro imediato, e doenças que chegam para tirar a esperança, para tirar a luz daquela vida, né? São causas aí que podem ser vistas como situações de perda, como falecimentos de entes queridos, sentimentos de desespero profundo, frustrações e desilusões, ou seja, a gente lançar mão de algumas, como é que eu posso falar? As pessoas, elas se frustram porque muitas vezes se desiludem, elas colocam tanta esperança em determinadas coisas que as coisas não acontecem, elas acabam se frustrando. E, na realidade, a gente sabe pelo Espiritismo que a gente tem que orar e vigiar. E orando e pedindo, a gente não pode exigir, né? Então, muitas vezes, a gente se desilude com algumas pessoas, a gente se frustra porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Isso leva à crise emocional, leva a estado de desespero, e as crises existenciais mesmo, sobre o porquê eu estou vivendo, por que eu estou aqui, qual seria, então, a minha missão dentro do planeta Terra, né? Então, essas questões, essas crises existenciais, essas frustrações, desilusões e situações de perda, não necessariamente de entes queridos, mas pessoas de convívio, né? Podem ser pessoas mais novas, mais antigas, isso traz uma desilusão muito grande. E Emmanuel, através de Chico, fala que provações e problemas são habitualmente testes de resistência. Nós somos testados todos os dias, todos os minutos, para ver se a gente consegue evoluir, se nós temos a capacidade de relevar e evoluir, e aprimorar a nossa vida a cada minuto, né? Continuando o texto de Joana de Ângeles, ela fala que nessa roda viva, gritas interiormente por paz e sentes indescritível necessidade de repouso, aquela vontade que dá de não levantar da cama de manhã cedo, né? Quando a gente está com algum problema, a gente quer ficar quietinho, num canto, né? A morte se te afigura uma bênção. Então, por que a gente vê muitos suicidas ou tentativas de suicídio entre os, assim, que tem aí o seu problema psicológico, né, sua depressão? Porque, na realidade,
é uma fuga, achando que tudo vai ser resolvido, que vai libertar de algumas situações mais profundas da alma, né? E ela chama atenção, refaze, porém, a observação. Tudo são testemunhos necessários à fortaleza espiritual, indispensáveis para a fixação dos valores transcendentes, ou seja, a sua bagagem ainda é pequena, você precisa aprender a carregar as pedras e não somente as penas, né? Não fora isso, porém, todas essas abençoadas oportunidades de resgate, a vida calma amolentaria o seu caráter, ou seja, seu caráter não seria cravado de obstáculos vencidos, e sim de uma facilidade de uma vida fútil, né? Conspirando contra a paz por vindoura, por adiar o instante em que ela se instalaria no seu imo. Então, significa que, se a gente leva uma vida fácil, nós não vamos ter a oportunidade de crescimento que vai nos satisfazer e nos trazer a verdadeira progressão espiritual. Quando tudo corre bem em volta de nós e de referência a nós, não nos dói a dor alheia, nem nos aflige a aflição do próximo. Quando a gente está tudo bem, a gente não se preocupa com os outros, né? Não, para mim está bem. Eu não estou me preocupando se alguém está com problema. E é isso que ela diz. Quando a nossa vida é muito boa, a gente esquece do que veio fazer aqui. Perdemos a percepção para as coisas sutis da vida espiritual. A mais importante, desse modo, nos desviamos da rota redentora. Ou seja, é como se a gente caísse, que nem a Alice no País das Maravilhas, né? A gente cai naquele envolto de coisas maravilhosas, coisas boas, e a gente perde a rota do que veio fazer aqui. Não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que independem de ti. Ou seja, eles vão acontecer querendo a gente ou não. Nós temos o poder de escolha, o livre-arbítrio, mas eles vão acabar acontecendo. Então, a gente não tem que ficar aflito, a gente não tem que ficar desesperado, a gente não tem que perder a fé e nem a luz da esperança. A gente tem que orar e vigiar. Se a gente não orar e vigiar, a gente não tem o suporte espiritual que a gente precisa para vencer os obstáculos. A família segue adiante, o amor muda de domicílio, a doença desaparece, a contrariedade se dilui, a agressão desiste, a inquietude se acalma se souberes permanecer sereno ante toda dor que te chegue, enquanto no círculo de fé sublima as aspirações e retifica os conceitos. Ou seja, enquanto você está ali se debatendo, muitas vezes tudo volta ao seu normal, a gente perdeu um tempo violento, não entendeu por que estava passando por aquilo, ainda se acha coitado, né? E a gente precisava só acertar um pouquinho ali a nossa situação, os nossos conceitos, as nossas aspirações, acertar o que está fora do eixo para continuar fiel no posto, operário anônimo do bem de todos. E espera, porque, na realidade, a felicidade é desse mundo, ela é superficial. O que nos faz feliz é a matéria. Nós temos que ter felicidade espiritual. Nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Joana de Ângeles. E qual é a importância da fé e da espiritualidade? Uma das principais importâncias é a superação do desespero. A fé ajuda as pessoas a superar momentos difíceis e desespero. Ela proporciona esperança e dá força interior. Além disso, ela dá conforto espiritual. Ela dá, durante os tempos desafiadores,
ela ajuda os indivíduos a se sentirem mais conectados e menos sozinhos. Então, quem vai à casa espírita com o objetivo de ter apoio espiritual para os seus obstáculos, consegue, nunca indo com a soberba de achar que Deus vai fazer exatamente aquilo que você quer, mas sim indo com a humildade de pedir auxílio e suporte, né? Força, para que continue e para que atravesse o problema. Encontramos no sentido da vida, a fé e a espiritualidade podem proporcionar um sentido mais profundo à vida, ajudando as pessoas a compreenderem seu propósito. Geralmente, quando chega alguém com depressão lá no consultório, eu peço que ela faça um trabalho voluntário a favor de alguém. Por quê? Alguém sabe? Alguém quer me contar por quê? Alguém tem ideia? Porque fazer o bem para o próximo te ajuda também, te traz motivação, te traz Você satisfação, sabe, traz isso mesmo. crescimento também. Sabe o que acontece, Lívia? Quando a pessoa vê o outro numa situação pior, ela se coloca no lugar dela, do tipo, esses dias eu vi uma senhora mais nova que eu vou falar a minha idade aqui porque vocês já sabem, eu tenho 60 anos, uma senhora com 20 anos a menos, com câncer toda evoluída aí na doença, eu olhei para dentro de mim, senti uma vergonha imensa e falei assim, Deus, agradeço pelo que eu tenho, sinceramente, porque às vezes a gente fica tão bravo, a gente não percebe que tem gente que está numa situação pior e está feliz, estava rindo, estava sorridente. Então, assim, puxa, como eu sou pequena, né, perto dos outros aí. E aí, Emmanuel, através de Chico, fala, compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dúvida ou desespero. Eles não aguardam de nós um milagre, cuja existência não admitem. Procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva, um gesto de paz que lhes propicie renovação e bom ânimo. Então, quando você for procurado por alguém, às vezes você está dentro da sua casa, você não percebe que alguém está precisando de você. Mas quando você é procurado por outros, dê a chance dessa pessoa falar. Não tente criar respostas para os problemas dela, e sim deixe ela falar. Às vezes ela falando, ela acha a resposta que você precisa, que você iria dar, talvez até melhor do que você deu. Então, é obrigação do espírita dar apoio a essa pessoa, sim, é obrigação nossa escutar. E se não for para escutar, que pelo menos a gente dê um sorriso, né? Uma palavra de compreensão, um gesto simples, um abraço, né? Um abraço fraternal. Que bom seria, não? E as palavras de encorajamento são importantes para a pessoa não se sentir sozinha, para as pessoas terem coragem de perseverar nos momentos difíceis, de superar os desafios, né? Após a cada queda, nós sabemos que só temos a subida para caminhar. Então, se nós caímos, vamos olhar para cima, vamos subir, ter força interior. A palavra principal, resiliência. Resiliência não é simplesmente acatar e ficar quieto, é entender o porquê estamos passando por aquilo. Eu acho que o principal da resiliência é isso, né? E é fundamental que a gente reconheça a humildade e peça ajuda a outros para não ficar sozinhos, para termos apoio, né? A esperança no amanhã é a força do nosso Mestre Jesus dentro da tua alma, te ajudando a trazer soluções para suportares o amanhecer de um novo dia. As soluções para todas as coisas que passas em tua vida virão. Saibas que tudo tem um porquê. Encare com esperança e paciência. O futuro te aguarda com colheitas de sucesso. Acredita, vigia
e horas, hoje e sempre, em todos os momentos. E aqui a palavrinha que eu falei para a gente, todos deveriam aprender, a primeira palavra, eu acho que no Espiritismo é resiliência. Não é nem o que é espírito, o que é vidas passadas, nada disso. A resiliência é uma habilidade importante que nos permite, como pessoas, enfrentar os difíceis problemas e superar adversidades na vida. Porque entendendo por que passamos aquilo, temos o objetivo, a fé, a esperança e a claridade para conseguir continuar. E Joana de Ângeles continua naquele texto: tem calma, silencia a revolta, refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos seus textos, extrai o licor da vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda da paz para o coração lanhado e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração do refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado e descobrirás que, apesar de tudo acontecer em dias que tais, Jesus luze intimamente nas províncias do teu espírito. Poderás então confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor. Então não adianta a gente se revoltar, a gente vai ter que passar por aquilo. Vamos entender por que vamos passar, tentar deixar o nosso coração ameno, né, com menos sofrimento, e através da oração, acreditando em Jesus, a gente consegue aí uma vitória melhor. E terminando, como sempre, com Chico, né? Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Interessante, né? Eu achei muito legal e obrigada pelo tema, porque realmente foi um tema que traz uma diferença para a gente pensar, para a gente sentir, para a gente ter noção de que não estamos sós, né? Isso é o mais importante. Sim, e que todo dia é uma nova oportunidade, né? Todo dia é um Isso novo mesmo. recomeço, que todos nós temos problemas, todos nós temos as dificuldades, cada um em um grau, cada um de um jeito, cada um direcionado para um ponto da sua vida. Tem dias que eu falo todas as minhas palestras que você está no alto da montanha-russa, e tem dia que você está embaixo na montanha-russa, porque a gente vive num planeta de expiações e provas, né? E aí a gente dói, a gente vê a situação dos outros também, né? Que os outros estão passando, a gente se fala, poxa, né? Poxa vida, né? Mas é isso, é um dia de cada vez, e como é assim, cada vez eu fico mais assim abismada, né? Cada vez eu fico mais assim nessa situação de como seríamos sem a doutrina espírita em nossas vidas, né? Porque olha o conforto, olha a consolação, olha o conhecimento que essa doutrina traz para nós, né? Que a gente sai daqui pensando, né? Refletindo, tentando colocar isso na nossa vida, como a Geni disse na prece, né? Fortalece a nossa semana aí, né? E a gente vai se encontrando e vai crescendo em conhecimento, e vai crescendo
dentro da doutrina, como trabalhador, como participante, como conhecedor da doutrina espírita, e vai criando essa consolação, né? Você vai tendo essa montanha-russa, dias bons, dias ruins, mas você consegue se levantar, como a Joana de Ângeles falou aí. Você consegue, mesmo que você esteja no fundo do poço não passa mais. É o fundo. Você olha para cima, tem a luz, que você pode se levantar e continuar para sair do fundo do poço, né? Então, assim, eu sei que tem pessoas, assim, que não têm esse conhecimento, né? Muitas pessoas, assim, não têm essa consolação, creem ainda em coisas tão materiais, como disse a Joyce, né? Creem, assim, coisas que a satisfação é a realidade material, é ter, né? E não é bem assim, né? A gente vê o exemplo das crianças. Muitas delas não te pedem nada material. Elas querem um abraço, elas querem um beijo, elas querem que você escute o que foi que ela fez, o que foi que a família fez. Então, olha que exemplo legal, né? Porque é isso, né? A gente quer conviver bem, a gente quer paz, a gente quer ter amigos, a gente quer ter conhecimento espírita, a gente quer progredir, a gente quer evoluir. E com as crianças a gente aprende para chuchu todos os dias, né? Porque são espíritos que estão retornando aí e estão trazendo novos Não conhecimentos. são contaminados, né? Na realidade, são espíritos que vêm abertos Abertos a conhecimento, abertos a sentimentos, a e ideias. a gente é uma esponja, né? A gente vai Sim, absorvendo. Por exemplo, se você entra num local que está todo mundo triste, vamos citar um velório, você fica automaticamente mal, né? sim, Quando você entra num lugar de festa, um casamento, um batizado, aquilo é júbilo. Então, contagiante. nós reagimos conforme as sensações que os outros espíritos nos dão também, por causa dos nossos contatos de perispírito, né? Então, por exemplo, muitas vezes você passa por uma pessoa, você fala, ai, eu não conheço essa pessoa, mas não vou com a cara dela. Na realidade, o perispírito da pessoa não está num contato legal com você, entendeu? Então, isso é a diferença, né? Marlene? Pode falar, amiga. Então, essa palestra, Joyce, fez eu me reconectar comigo mesmo. Foi Ai, que ótimo. linda! Tá certo? Mas você não vai Porque contar para a gente por quê? Não, porque ela mostra tudo que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, e não pedir para os outros fazerem. É nossa missão. É verdade. Ninguém vai é carregar a verdade, pedra pela gente, né? E também não vai carregar a pena pela gente. sim. Então, aprenda a carregar a sua pedra. É, apesar de convivermos numa sociedade, nós somos indivíduos e cada um tem a responsabilidade pelo seu corpo, pela sua vida, né? E pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio. Muitas vezes a gente acha é, que os problemas vêm, né? Mas a gente não lembra as coisas terríveis que a gente fez. Você tá bloqueado, porque se você lembrasse, você se descontrolaria emocionalmente mais ainda. Como eu repito sempre que a Beth diz, essa é a nossa melhor encarnação.
É a encarnação que a gente está fazendo melhores escolhas, que a gente está tomando ideia, que a gente está formando raciocínio, né? E eu sei que os problemas são duros, que os problemas são sérios, né? Que a gente não fala também tudo do nosso, né? Mas a gente procura mostrar com calma, com determinação. Eu digo toda vez também aqui, a doutrina espírita é um trabalho de perseverança. É todo dia, é toda hora, é todo momento que você poder orar, que você poder vigiar, que você poder pegar o evangelho, que você puder pegar uma palavra de conforto quando você está com o coração apertado. É perseverança, é todo dia, é dia a dia, né? Porque é assim mesmo. A gente se condói com o outro, a gente se condói com o que acontece com a gente sofre com o que a família está passando, sofre com o que os amigos estão passando, e a gente vai amontoando essas coisas e sofre O também. interessante é que o Evangelho diz o seguinte, se você ajudar, você vai estar carregando a cruz que é do outro. Você está aliviando o peso dele, mas você está prejudicando o progresso daquele espírito que você está tentando ajudar, do tipo assim, não, vamos dar um jeitinho, entendeu? Você tem que dar a vara, ele tem que pescar o peixe. O peixe, exatamente. E é isso que o Espiritismo faz, ele dá a vara para você pensar qual é o peixe que você vai pescar. Que você tem que pescar, né? É isso aí. Certo? Bom, certíssimo. Vamos lá, vamos trabalhar agora, né? Peraí, deixa eu só perguntar uma coisa. Pode Desculpa, falar. eu tinha levantado a mão e abaixei de novo. Desculpa, não vi. Então, assim, foi muito boa a palestra, como a dona Marlene falou, pegou